Olá pessoal, tudo bem com vocês? Até agora aqui no meu canal eu compartilhei alguns vídeos de histórias e músicas que eu gravava para as minhas videoaulas durante o período de aulas remotas. Hoje, graças a Deus, nós podemos voltar para as aulas presenciais e não é mais necessário gravar as videoaulas. Mas eu confesso para vocês que eu tenho sentido falta dessa rotina de gravar e editar vídeos. Afinal de contas, foram quase 2 anos fazendo isso. E de uns tempos para cá eu venho me perguntando como eu poderia estar retomando as gravações. E durante essa semana me veio a ideia de compartilhar com vocês experiências de sala de aula. Atividades que eu faço lá com os meus alunos que dão certo, que trazem bons resultados, que eles gostam. E é isso que eu vim fazer aqui hoje. A experiência que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma história desenhada que eu fiz há poucos dias com os meus alunos e que eles gostaram muito. Eu comecei explicando para eles qual era a dinâmica da história desenhada, porque era a primeira vez que eu estava fazendo esse tipo de atividade com eles. Eu expliquei que eu contaria uma história e, ao mesmo tempo, eu iria desenhando ela no quadro. Eu pedi que cada criança pegasse o seu lápis e a sua borracha e distribuir folhas para que eles pudessem desenhar a história junto comigo. Eu não mostrei para eles o resultado final da história, porque eu queria ver, eu não queria estragar a surpresa deles. Expliquei para eles também que eles deveriam desenhar mais ou menos na mesma posição que eu desenhasse no quadro. Se eu desenhasse na parte de cima do quadro, eles deveriam desenhar na parte de cima da folha. Se eu desenhasse na parte de baixo, eles deveriam desenhar na parte de baixo. E assim nós já trabalhamos aí com as noções de em cima, embaixo, no meio, direita, esquerda. Depois eu comecei a contar a história e desenhá-la no quadro. E eles foram desenhando nas folhinhas deles. Eu contei a história bem devagar, eu fazia as pausas para poder passar e dar uma olhadinha se eles estavam conseguindo desenhar. Eu só interferia quando eu via que, da forma como eles haviam feito, não chegariam ao resultado final. Às vezes ali eles desenharam a cabecinha muito próximo à margem da folha, depois não teria espaço para fazer o bico, ou então desenharam o lago, que é o corpo do nosso animal que aparece no final, muito pequeno, menor do que a cabeça e ficaria estranho. Então nesses momentos eu interferia, mas foram assim poucas interferências que eu precisei fazer. No geral, a turma conseguiu fazer a atividade. Eu vou deixar para vocês a história que eu gravei no início do ano passado para as videoaulas. Eu vou deixar no final do vídeo para que vocês possam conhecer. A maior dificuldade das crianças foi até a parte do lago, que é bem no começo da história. Que ela começa falando de um homem que morava em uma casa redonda, aí a gente desenha a casa redonda do homem, que tinha uma janela redonda e perto da casa tinha um lago grande e redondo. Esses são os pontos de referência do nosso desenho. Depois disso feito, as crianças quase não tiveram mais dificuldade, conseguiram fazer sozinhas. E no final, a surpresa deles foi muito gratificante. Quando eles viram ali o desenho que formou, eles ficaram assim muito orgulhosos. Eu fiquei extremamente satisfeita com o resultado final. Teve uma aluna que veio me abraçar quando ela viu ali na folhinha o desenho dela. Ela veio e me deu um abraço bem forte e falou assim para mim: você é a melhor professora do mundo. Gente, vocês não têm noção de como foi gostoso ouvir isso vindo ali de uma forma tão espontânea dela.
Quando a história estava indo assim para os finalmente, eu percebi que um grupo de alunos começou a dar umas risadinhas lá na mesa deles, né? De repente, um deles veio me falar que esse desenho estava parecendo uma galinha. Então, eles já estavam começando a identificar o que era aquilo lá. No final, vários alunos vieram me pedir para levar esse desenho para casa. Tamanho orgulho deles com o trabalhinho ali que eles fizeram. Eles queriam levar para mostrar para os pais. Depois que a história terminou, eu escrevi o título no quadro e pedi para as crianças registrarem ele na folhinha delas. O título eu inventei porque essa história eu vi ela contada no canal Varal de História, se eu não me engano. E lá eles não falaram nem qual era o título, nem o autor. Então eu inventei aí um título fácil que eu pudesse estar trabalhando com as crianças também. Eu gosto de pegar assim algumas palavras-chave do tema ali da minha aula ou da semana e trabalhar com eles. Eu coloquei como título nessa história o pássaro. Assim nós trabalhamos a palavra pássaro, contamos quantas letras tem na palavra, qual é a letra inicial, se tem alguém na sala cujo nome começa com essa letra, ou que tenha essa letra no nome. E então é isso, pessoal. Eu vou deixar agora para vocês algumas fotos dos desenhos dos meus alunos. Depois de terminada a história, depois que nós trabalhamos o título e eles escreveram um nome, eu deixei eles colorirem à vontade, com as cores que eles quisessem, deixei eles acrescentarem mais elementos ali no desenho deles. Eles ficaram super felizes. E depois dos desenhos, vocês ficam com a história. Beijos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Era uma vez um homem que morava em uma casa redonda. E nessa casa tinha uma janela que também era redonda. Perto dessa casa havia um lago muito grande e redondo também. E nesse lago viviam muitos peixinhos. O homem gostava tanto de pescar que ele fez um caminho que levava da casa dele até o lago e do lago de volta para casa. Mas certo dia aconteceu uma coisa terrível. Apareceram 3 pássaros vindos do sul. 1, 2, 3. E também 3 pássaros vindos do norte. 1, 2, 3. E esses pássaros adoravam comer peixes e por isso eles foram voando muito rápido até o lago. Vocês nem imaginam a bagunça que foi, crianças. Era pássaro grasnando, era peixe pulando,
era água espirrando para todos os lados. O homem lá da casa dele ouviu aquele barulho todo. Então ele decidiu sair de casa para ver o que estava acontecendo. Mas como ele não viu nada, ele voltou para casa. Então ele resolveu olhar pela janela. E foi nesse momento que ele viu